Bom, meu nome é André Lázaro, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador da Flaxo Brasil, e à época da Confiteia 6 eu era secretário da SECAD. Sou Jorge Teles, servidor público, hoje doutorando na UF em Educação, trabalhando na área da cultura, e à época estava na Diretoria de Políticas de Educação de Jovens e Adultos, enquanto diretor, responsável pela coordenação de todo o processo preparatório nacional para a Confiteia e fiz parte da comissão que organizou o encontro da Confiteia em Belém do Pará. Bom, eu acho que a Confiteia foi muito importante para o Brasil e para as políticas de EJA em todo o mundo. Principalmente porque ela parte de uma constatação de que os ganhos alcançados com a Confiteia 5, com o Marco de Hamburgo, eles davam o conteúdo a partir do qual é necessário estruturar a ação. Então, o apelo da Confiteia 6, do Marco de Ação de Belém, e não um documento de deliberações mais genérico, eu acho que responde a uma expectativa em que há um conjunto de referências conceituais amplamente acordadas, e essas referências devem ter a potência de induzir a ação. É claro que, e as pessoas acho que têm que compreender isso, qualquer acordo internacional ele é fruto de tensões, né? Ele nunca será o perfil de um único país ou de uma tendência dentro de um país. Ele sempre será uma construção que vai obrigatoriamente conter contradições, conter tensões, conter pontos que alguns vão tratar como desnecessários e outros vão considerar inoportuno. Mas o que é importante é que a partir desse referência você possa ter uma ação consequente. E eu acho que nesse ponto o Marco de Ação de Belém é um documento bem sucedido. E nós temos que lembrar também que, do ponto de vista do discurso ação, o Brasil trouxe uma inovação que foi exatamente trazer para a ação a proposta de ser uma conferência participativa e dialogada. Então, desde o início, toda a construção da Confiteia foi feita a diversas mãos. E houve até uma certa preocupação do organismo internacional que a organiza quanto ao excesso de participação promovido pelo Brasil. Nós fizemos discussões locais, nos municípios, nos estados, regionais, nacional, onde existiam representantes de todos os segmentos, e na Conferência Regional da América Latina e Caribe, fomos em coletivo também participar, onde estavam presentes os segmentos do campo, indígena, os fóruns de EJA, universidades, CONSED, UNDIME, governo federal. Estávamos todos lá participando e defendendo não só uma realização efetiva da pauta proposta desde a Confiteia 5, mas fazendo isso de uma forma muito original, inclusive fazendo manifestação pelo respeito às falas, porque o nosso representante indígena se levantou e falou na sua própria língua e não havia tradução, mesmo sendo a América Latina um país marcado pela pluralidade de povos indígenas. Então, realmente foi do discurso à ação. E acho que também, de lá para cá, eu acho que a Confiteia contribuiu para que o Brasil prosseguisse avançando no campo da educação de jovens e adultos, das políticas de educação de jovens e adultos. Então, Jorge foi um ator fundamental nesse processo. Nós conseguimos que, por exemplo, todas as políticas voltadas para a educação básica no Brasil, livro didático, alimentação, transporte, se estendessem para a educação de jovens e adultos, porque ela é uma modalidade da educação básica, como está na nossa legislação. Mas não era, porque não havia a incorporação das políticas para o atendimento desse público. Então, eu creio que o Brasil foi pioneiro também nesse sentido de avançar nas práticas decorrentes de uma concepção política. E de avançar também na intersetorialidade, do ponto de vista nacional, porque muitas vezes isso ocorre no local de uma forma muito incipiente pelas pessoas que se conhecem. E na realidade, na Confiteia, nós fizemos todo um esforço durante o processo organizativo para que os segmentos participassem institucionalmente. Então, para que isso ocorresse, o governo federal deu um sinal chamando o Ministério da Cultura, Saúde, Desenvolvimento Social e demais ministérios para compor um grupo interministerial para sinalizar para os outros
as outras instâncias governamentais, estaduais, municipal e distrital, da importância de você trabalhar do ponto de vista da intersetorialidade. Isso provocou uma série de discussões bilaterais sobre alguns programas. E isso é um legado importante da Confinteia. Por isso hoje eu fico um pouco apreensivo quando eu vejo balanços que se colocam numa posição prescritiva. Temos que fazer a intersetorialidade, temos que envolver os segmentos, e olham para o resultado das lutas que constituíram a política de jovens no Brasil como se esse resultado não houvesse dado ouvidos a essas orientações. Eu queria contestar essa leitura dos fatos, né? Eu acho que, às vezes, essas observações, elas se colocam num lugar olímpico, fora da vida real, onde há uma intensa disputa por recursos, intensa disputa por protagonismo, intensa disputa por voz, por espaço para a voz. E acho que o nosso desafio hoje é compreender como esses inúmeros esforços se traduziram em ações, em conquistas, e também como fracassaram, onde fracassaram, por que fracassaram e se fracassaram. Eu acho que a gente, às vezes, adota um olhar que não é o olhar de quem está dentro do processo, é um olhar de quem está fora. Que a Unesco venha, nos diga que a sua territorialidade é importante, ok, é o papel da Unesco. Eu não vou cobrar que ela tenha essa experiência íntima e essa experiência profunda que os nossos companheiros brasileiros têm do cotidiano da EJA. Mas, por exemplo, a queda de matrículas, apesar dos investimentos feitos, ela tem que ser analisada, estudada, pensada, discutida e cobrada aos responsáveis estaduais por isso. Então, eu divirjo um pouco dos balanços que se fazem pós-Confinteia, porque eu creio que são balanços um pouco que ignoram a política. Por exemplo, dizer que a gente faz política de governo, não faz política de Estado, eu acho uma balela face ao que se conquistou. Colocar EJA no Fundeb é permanente. Colocar EJA como direito à educação básica é permanente. Incluir na Constituição que o direito à educação básica em qualquer idade é permanente. E programas de governo como Brasil Alfabetizado são programas estáveis, eles podem ser reformulados e devem ser reformulados, porque a realidade se transforma, mas não é por carência de reflexão, é pela dinâmica da realidade. Então, às vezes eu ouço alguns comentários como se nós estivéssemos em 1997, dizendo que a Confinteia 5 nos disse, e que nós ouvimos a Confinteia 5 e levamos adiante. Então, as dificuldades que atravessamos não são poucas, os desafios que temos, e são muitos, eles decorrem de uma dinâmica da realidade. E essa dinâmica tem que ser interpretada não como uma carência, um erro da educação, não é isso. Não temos que nos culpabilizar por problemas que se dão para além do âmbito do que a educação pode alcançar. A despeito de todos sermos leitores dedicados e atenciosos de Paulo Freire, não raro eu ouço em vozes que comentam os desafios de EJA a mesma voz redentora que eu não gosto de ouvir quando se fala da educação básica brasileira. A educação não será capaz de transformar sozinha uma sociedade em que a injustiça é profunda, a desigualdade é estrutural, em que você tem uma cultura de comunicação absolutamente desrespeitosa com a população de baixa escolaridade, em que você tem práticas de trabalho em que as empresas não investem em qualificar melhor, em apoiar seus trabalhadores, em apoiar para além daquela utilidade que supostamente terão os trabalhadores educados, apoiá-los como cidadãos para que se formem. No entanto, essas carências, elas decorrem de uma estrutura política mais complexa e não por erros que a educação cometa. Eu acho que a educação tem um corpo extremamente dedicado de profissionais, extremamente envolvido. Quando você faz encontros de educação, você ouve vozes altamente idealistas naquilo que eu valorizo como idealismo, é você lutar por princípio, por valores e lutar pela transformação. Então, eu acho que a gente deveria se deter em analisar os complexos processos de exclusão que o Brasil vive no campo do emprego. Há uma exclusão enorme. Talvez a educação seja muito mais inclusiva. Por exemplo, repare, a questão das mulheres. As mulheres na educação são maioria.
mas no mercado de trabalho, quanto maior o nível de escolaridade, maior a diferença entre homens e mulheres para a mesma função. Então não é um problema da educação, isso é um problema de uma sociedade machista, sexista e que exclui as mulheres. Isso tem que ser encarado não responsabilizando a educação por isso, mas cobrando da cultura, cobrando da política, cobrando das empresas, salário igual para trabalho igual. E essa luta, ela pode se alimentar e deve se alimentar da educação, mas ela não pode ser colocada como uma responsabilidade exclusiva da educação. E isso é muito importante, porque pensar uma outra educação é pensar também em mensurar de outras formas. Então nós não podemos olhar para o processo da Confiteia no Brasil e tentar mensurar por indicadores tradicionais como matrícula. É reduzir a EJA à escolarização novamente. E a proposta da conferência é levar a EJA a uma perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Então, que outros indicadores demonstram que esse processo de construção da Confiteia, desde 97, no pós-Confiteia 5, até hoje, do Confiteia mais 6, que outros indicadores podem ser levantados, até qualitativos, do ponto de vista de formação de massa crítica, de militância, espaço para diálogo, constituição de vozes que são hoje ouvidas pelo governo, debate, pressão para que a EJA entre nas políticas da educação básica. Discute-se muito a questão do percentual do Fundeb, mas até nas vésperas da Confiteia 6, EJA não tinha direito a merenda escolar, EJA não tinha direito a transporte, EJA não tinha direito a material didático e EJA tinha sido excluída de um programa de literatura, como se o adulto que fosse à escola não precisasse ler, ter material, não precisasse comer, não precisasse ir à biblioteca, não precisasse ir ao laboratório, não precisasse ir ao banheiro. São coisas básicas, mas são princípios básicos da educação. Não tem como construir uma outra EJA se a gente não pensar em alicerçar o básico. Se existe uma política nacional para a educação que garante algum direito para alguma pessoa, esse direito tem que partir de uma perspectiva equânime. Se tem para a criança, tem que ter para o adulto com as suas devidas especificações. E eu queria também fazer um comentário, porque é um tema que é recorrente, né? Que é o problema da certificação. Né? Eu confesso, eu não compreendo por que várias vozes tão importantes do nosso campo são tão negativas com relação à certificação. Elas não abririam mão dos seus títulos de doutor, por exemplo. Né? Por que então um jovem não pode fazer um exame de um ensejo para certificar seu ensino fundamental? O que nós trabalhamos o tempo todo na direção da SECAD, no campo da educação de jovens e adultos, é que a educação de jovens e adultos deve se ver como caminhos de reinserção em ciclos educacionais. Portanto, se eu consigo certificar o fundamental, eu abri o acesso ao ensino médio. Se eu consigo certificar o ensino médio, eu abri acesso à educação profissional e educação superior. Então, certificar faz parte, primeiro, do direito das pessoas. Segundo, é uma forma de mobilidade fundamental no campo social. Terceiro, é uma forma de reinserção no sistema educativo. Então, eu confesso que me surpreende, às vezes, ver voltar um debate que opõe aprender e certificar. Isso não faz sentido para a vida das pessoas. Eu acho que deve ter, como especialistas, como pessoas comprometidas com a política do direito à educação, um olhar que considere a vida das pessoas. Isso fortalece a vida delas, lhes dá mais instrumento de luta, de inserção econômica qualificada, então isso pode ser positivo para elas. Se nós pudéssemos oferecer escolas para a educação de jovens adultos, como, por exemplo, nossos institutos federais, por exemplo, que são bem equipados, têm conjunto de estruturas, eu podia achar que a certificação não cabia, que deveria sempre passar por um percurso por dentro da escola. Né? Mas a escola é um dos caminhos da aprendizagem, fundamental para as crianças, necessário para outras pessoas, mas não exclusivo. Portanto, a certificação é uma forma de garantir direitos. E eu gostaria que a gente pudesse pacificar esse ponto e avançar em direção a garantir que essas pessoas certificadas retornem ao sistema de ensino e encontrem sistemas de qualidade que respeitem seus saberes, valorizem suas trajetórias e lhes dê instrumentos para enfrentar um mundo tão injusto e que se reproduz injustamente. E essa perspectiva de mudar do discurso para a prática a valorização do outro, ela passa também pela forma como se dá a participação do outro. Se você olhar o que é a relação governo-sociedade civil,
pré-Confiteia 5 e olhar o que é hoje governo sociedade civil, é uma diferença enorme, e que é fruto também dessa interação de construção da Confiteia 6. Deixou de ser uma luta entre antagônicos, onde havia dois monólogos, para ser realmente uma instância participativa. E um diálogo às vezes tenso. Sim, faz parte. A democracia envolve tensão, envolve confronto de ideias. E é muito importante a gente entender que existia até uma comissão nacional que discutia alfabetização antes, formada só por espertos. Hoje existe uma comissão nacional que discute alfabetização e EJA, formada pelos diversos segmentos que compõem a sociedade. Então foi dada voz não somente para o esperto diplomado, foi dada voz para os sujeitos que estão atuantes na EJA, na posição a partir da qual eles falam, defendem seus interesses, defendem seus direitos. E toda a construção da política, acima de acertos e erros, de agradar ou desagradar, ela foi feita a muitas mãos. E ora o governo conseguiu que votassem a favor da sua opinião, ora o governo teve a opinião vencida. E encaramos isso de uma forma muito tranquila e muito democrática, tendo uma visão republicana do que é a construção da política pública. E isso está marcado no percurso da Confiteia. A forma como o Brasil participou da Confiteia regional, a forma como o Brasil participou da Confiteia nacional, inclusive nunca antes na história das Confiteias houve uma delegação tão grande quanto a brasileira. Eram mais de 200 pessoas. Só que não eram mais de 200 espertos, notórios diplomados. Eram pessoas que faziam a EJA, professores, sindicatos, campesinos, indígenas, pessoas que estão lá no dia a dia, que entraram num espaço que não era seu, entraram para um espaço onde tiveram resistência, porque a resistência começa pelo acesso do saber, porque era um espaço onde algumas línguas eram permitidas e outras não, e mesmo assim o Brasil abriu as portas para essas pessoas, a revelia dos organizadores externos da Confiteia, e bancou a presença deles atuante do ponto de vista de falar o que queriam e também de se expressar artisticamente. Nunca antes a Confiteia teve uma visão tão ampla de educação, como formação que transcende a escola e envolve também a manifestação dele no seu entorno através da arte, que é uma dimensão fundamental. E o último agradecimento é necessário à delegação do Pará, que organizou tão brilhantemente a Confiteia. E aos companheiros e companheiras militantes desse Brasil que fizeram essa história junto com a gente.